pessoal, boa noite, muita paz, muita luz, namastê. Bom, hoje nós vamos iniciar então a nossa maratona ufológica. Quem gosta de ufologia, quem gosta de discutir esse tema, né, sobre uma nova abordagem, sobre um novo ângulo, nós então vamos estar discutindo com profundidade esse tema, esse assunto, ok? Então, nós vamos começar com o famoso caso da Operação Prato. Esse nosso seminário nós vamos estudar os casos principais de ufologia que aconteceu no Brasil e nós vamos discutir ele. Então, um dos casos mais intrigantes e mais famosos, bem documentados, é a chamada Operação Prato. Vulgarmente, popularmente conhecido como caso chupa-chupa. Ok? Vocês já vão entender já por que é o caso chupa-chupa. Muito bem. No interior do estado do Pará, em 1977, numa cidade chamada Colares, é uma ilha do Rio, no estado do Pará, no interior do estado do Pará, um fenômeno intrigante estava acontecendo numa população de uma cidade muito pequenininha, mas encostada na floresta amazônica ali, tá? Então, as pessoas começaram a ficar muito assustadas, presta atenção. Porque apareciam bolas de luzes no céu, objetos estranhos do céu, e esses objetos voavam baixo. Como lá é muito quente, é muito calor, as pessoas dormem fora de casa, dormem na rede, em ambientes externos. Essa bola de luz, né, que aparecia, esse objeto luminoso aparecia e lançava um fino raio que atingia as pessoas. Ok? Esse fino raio atingia as pessoas, deixando marcas e, aparentemente, as pessoas, depois de alguns dias, ficavam com uma espécie de anemia, vamos por assim, mas anemia branda, que depois passava. Então, essas pessoas se dirigiam até uma única médica que existia na cidade, e ela ficou intrigada, porque começou a aparecer muita gente sendo atacada por discos voadores. E o fato é que eles achavam que esse objeto chupava o seu sangue. Esse raio de luz extraía sangue, tirava sangue das pessoas. Por isso, popularmente, esse caso começou a ser chamado de chupa-chupa, lá no Nordeste. Tá? E por mais de 4 meses, isso ficou acontecendo direto lá. Aí então o prefeito da cidade, o pessoal da região, chamou a Força Aérea para investigar o caso. E quando a Força Aérea, uma equipe da Força Aérea chegou lá, uma equipe comandada, ela era comandada pelo coronel, né? O Irangê, se eu não estou escrevendo errado, Holanda. Ok? Muito bem. O Irangê, Holanda. E esse grupo levou máquina fotográfica, filmadora, levou um monte de equipamento, montaram acampamento, telescópios, tudo. E a briga de gato aqui. E ficou basicamente estudando, tirando fotos, né, desse caso com bastante veemência. Ok? Então, na verdade, os ETs diz que pareciam perto do exército, tiraram foto, 30 metros de distância a nave do agrupamento militar. Ju, vai lá olhar os gatos, por favor. Só um minuto, vai lá. Só um minuto, pessoal, vamos apartar uma briga de gato aqui em casa.
né? Então, desconcentra tudo aqui, né? Ju, Luna, passa a primeira foto para mim, por favor, né? Então, essa foto que vocês estão vendo é uma ilustração, claro, né? De revistas quando esse caso foi tão famoso que até o History Channel fez uma matéria especial sobre esse caso. A Discovery fez também, um monte de revistas internacionais publicaram esse caso. Tá ok? Tá? Muito bom. Então, o que realmente estava acontecendo lá? Tá? Passa uma outra foto para mim, Ju. Olha, essa é uma foto real de uma pessoa que foi atingida por esse raio e deixando marcas no corpo muito estranhas por OVNIs, UFOs. Pode passar outra foto. Essas são fotos tiradas, né, nessa Operação Prato dos objetos que estavam lá na época, luminosos, estranhos, que, né, reportagem até da BBC News, desse caso, Operação Prato. Vai para frente, Ju. Pode botar outra foto. Esse é o coronel Oranger Holanda, que esteve na reserva da aeronáutica. Tá? Acabou? Então veja bem. O que há de estranho nisso? Teve uma... eu esqueci a data exata do fato, mas passado muitos anos, né, 2000 e pouco, mas o coronel Oranger, ele chamou o Ademar Gevaert da revista UFO, que queria dar uma entrevista. Ele já estava na reserva, ele já estava, né, afastado da Força Aérea e tudo mais, tal, que ele queria falar tudo sobre este caso. Ele deu uma entrevista exclusiva e com o repórter da Rede Globo também. Tá? Então os dois, ao mesmo tempo, foram entrevistar a revista UFO e um repórter da TV Globo, que fez um caso especial, né? Um Globo Repórter especial sobre a Operação Prato, e essa declaração do coronel Oranger sobre tudo que realmente aconteceu lá na Amazônia, nessa Operação Prato, que era o nome militar, né, que a Força Aérea deu para essa operação. 2 meses depois dele dar essa entrevista, ele se suicidou. O coronel se suicidou. Então veja bem, era algo realmente secreto, era algo que não podia ser revelado, era questão de segurança nacional, mas como ele percebeu que ele estava já com intenção de se suicidar por outros motivos, segundo o próprio pessoal da revista UFO comenta, ele resolveu abrir o bico, contar a história, e 2 meses depois ele se suicida. Tá? Então, realmente esse caso é um caso muito, muito intrigante, um dos casos mais importantes da ufologia brasileira. Eu quero conversar um pouco com as pessoas, se já tiver perguntas, as pessoas quiserem perguntar, conversar, eu já estou aqui para a gente debater esse tema, debater esse assunto. Nós vamos discutir esse caso de uma forma diferente. Depois eu vou contar o meu lado da história, tá? Né, porque os seres, os extraterrestres que estiveram fazendo essa operação lá, eram os meus amigos Greyzinhos. Por que eles estavam fazendo isso? O que estava acontecendo lá? Que ficou realmente uma incógnita e ninguém da ufologia tem noção do que realmente estava acontecendo lá. Professor, o coronel Oranger realmente se matou ou foi queima de arquivo? Então, segundo os especialistas do caso, não foi queima de arquivo, ninguém matou ele, ele realmente se suicidou, ele já tinha tentado suicídio até antes, tá? E não conseguiu. Então, é por outros problemas familiares, tal. Você está entendendo? Não é queima de arquivo. Porque ele já falou tudo. Ele já revelou o arquivo. Vai queimar o arquivo para quê? Depois que o arquivo está revelado, né? Em rede nacional, né? Foi uma coisa assim muito, né, estranha. Professor, então a morte dele não teve nada a ver com os ETs ou com a Operação Prato em si? Não. A morte dele não teve absolutamente nada a ver com os ETs em si
e com a própria Operação Prato. Foi um suicídio por outros motivos. Quantas pessoas sofreram esses casos de chupa-chupa? Eram centenas, muitos na cidade, muita gente mesmo. As pessoas tinham medo de dormir, de sair na rua, né? Porque os objetos apareciam e praticamente atacavam as pessoas com esses raios. Isso ficou durante 4 meses. O pessoal conta que depois que durante o alvo foi em dezembro de 77, foi até dezembro de 77. Depois a operação, inexplicavelmente, ela se encerrou. O fenômeno não tinha acabado, a Força Aérea foi chamada, o pessoal retirou, né? E o fenômeno continuou, não se sabe por que a Força Aérea foi retirada de lá, mas diz que depois teve outro desdobramento, voltaram lá novamente, teve uma segunda, mas ninguém discute muito essa segunda operação da Força Aérea lá. Até que, naturalmente, depois de uns 6 meses, o fenômeno desapareceu totalmente. Nunca mais aconteceu. Por que essa dificuldade em divulgar os ETs? Como dificuldade? Eu não entendi dificuldade de divulgar os ETs. Refaça a pergunta para mim, por favor. Os ETs fazerem esse... Pera. Por que a dificuldade em divulgar os ETs? Os ETs... Nossa, não tô conseguindo. Juliana, ajuda ela aí. Onde que está escrito aqui? Aonde? Por que essa dificuldade em divulgar os ETs? Então, o lance dificuldade é o seguinte, no sentido de esconder, ela colocou. o lance é o seguinte, ó. Eu quero que vocês entendam que tudo que era ligado a fenômeno extraterrestre, desde a década de 50 até hoje, em todos os governos, é considerado fato de segurança nacional. Então tudo é top secret, tá? Nos Estados Unidos, qualquer parte do mundo, raramente um governo vem a público falar alguma coisa sobre ET. Ultimamente, nós tivemos algumas coisas, né? Força Aérea Americana liberando, a Força Aérea da França, muitos governos liberaram alguma coisa. Até o governo brasileiro abriu os arquivos da Força Aérea, com muitos estudos que a própria Força Aérea fazia, mostrando que a Força Aérea estudava, sim, o fenômeno UFO. Tá ok? Mas é raro. Nessa época, então, que é de 77, né? Essa época era a época da fechadura mesmo militar. E 77, nós estávamos em pleno regime militar, não sei se vocês sabem, né? E o regime militar era um regime bastante fechado, bastante duro para qualquer tipo de assunto diferenciado. Então, era um protocolo internacional e o fenômeno no Brasil também era top secret.